Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre na área mais uma vez. Vamos continuar a geografia, as esferas da Terra. Então veremos esse tema, um tema também bem interessante, bem complexo, ok? E vamos junto neste processo. Para quem não conhece o canal, né? É o canal do professor Alexandre. Lá no YouTube você consulta a professora Alex, ok? Tem um QR Code aqui também para facilitar. Sejam todos bem-vindos. Esse canal é de História, Geografia, Tecnologia, Administração e Logística. Então tem bem separadinho os temas lá em playlists. É só você dar uma consultada para não se perder. Então são 5 áreas de conhecimento. Então espero que você se inscreva e continue conosco. Então vamos lá, as esferas da Terra, geografia. Bom, as esferas da Terra elas são divididas em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Então, e elas se relacionam e dão origem à biosfera. Então é essa a nossa aula de hoje. Vamos falar primeiro da litosfera, depois falaremos da hidrosfera, da atmosfera, que elas dão origem à biosfera, tudo bem? Então, como eu disse, um assunto bem complexo e bem legal assim para aquele aluno que gosta de correr atrás do conteúdo, além do professor. Se você não é mais aluno, para você também que gosta de se inteirar, conhecer mais sobre o assunto, então é um tema bem legal. Então, o que é a litosfera? É a parte rígida da esfera terrestre. Então, como, né? Exemplos, no caso, a crosta continental. Ela é uma estrutura terrestre mais superficial, com camadas de rochas e zonas abaixo de baixa profundidade nas costas. Então, essa crosta continental, ela que configura os continentes, as zonas de baixa profundidade nas costas terrestres. Então, é a primeira parte da litosfera. A segunda parte é a crosta oceânica, que é o fundo dos oceanos. Ela é mais fina se comparada com a crosta continental. E é bem interessante a crosta oceânica, que ela, em sua superfície, em seu interior, existem vários tipos de minerais que são explorados pelos seres humanos. Por exemplo, no desenvolvimento das atividades econômicas, né, os recursos minerais que nós chamamos, né, como a areia, que eu trouxe aqui no exemplo, o petróleo, né, a areia que você usa na construção civil, você precisa da areia, e o petróleo, né, o óleo natural, no qual é possível produzir, por exemplo, a gasolina, o asfalto, querosene, solvente, entre outros. Então, todo esses minerais, eles são extraídos. Aí é um assunto bem complexo, bem legal. Na imagem aqui tem o exemplo de um fundo oceânico, né? Bem legal a consulta para você ver como é que funciona essa parte da extração do petróleo, né? Esse óleo natural que produz a gasolina, o asfalto, enfim, tantas outras coisas aí que nós usamos. Ok? Nós temos a atmosfera, bem legal também, é a camada de ar que envolve a Terra. Então é onde envolve o ar, aquilo que nós respiramos. O ar é uma mistura de gases, bem interessante isso daqui. Ele faz uma ligação com a disciplina de ciências também, para você que é aluno. Então a geografia aí entrando e sendo parceiro da disciplina de ciências. Então você tem 78% de nitrogênio, você tem 21% do oxigênio, que são os gases, e você tem 0,03% do gás carbônico.
ok? E o restante aí, uma porcentagem pequena, são os outros gases que também nós encontramos na atmosfera, né? Então é bem legal essa parte da atmosfera que ela passou aí ao longo da evolução da Terra, né? Bem interessante, eu gosto de comentar isso com os alunos. A atmosfera passou por modificações que possibilitaram, né, entre outros fatos, o desenvolvimento e também o processo de se existir a vida. Então é bem legal, bem interessante. Entre elas, por exemplo, redução de gases venenosos, por exemplo, né, aos seres vivos, como o cloro, por exemplo, né, entre outros, né? E a formação bem importante da camada do gás ozônio, a famosa camada de ozônio que tanto se fala nos dias atuais. E para que serve a camada do gás ozônio que está na atmosfera? Que protege a superfície terrestre da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, ela regula a temperatura da superfície, retém a parte do calor proveniente do Sol e mantendo a temperatura ideal para o desenvolvimento dos seres humanos. Então, vocês viram aí que é um processo bem complexo, né? E bem legal aí que você tem na atmosfera. Bom, vamos uma parte um pouquinho mais aí avançada da atmosfera, a sua estrutura. Elas são divididas em camadas. Então você divide a atmosfera em camadas. Conforme se distancia da superfície terrestre, e claro também, né, se divide pelas suas características, que são bem diferentes aí, em alguns casos, uma das outras, tá? Então, nós temos lá, a princípio, a troposfera, que é onde há condições ideais para os seres vivos. Então, aquela parte mais próxima, né, que você tem ali a proximidade com a superfície terrestre. Legal? E ali também que você tem os fenômenos meteorológicos, por exemplo, você tem ali nessa parte da troposfera. Você tem depois a estratosfera, mais acima do anterior, né? No caso, com uma altitude maior, e os gases para respiração nessa camada, elas diminuem. Então, bem interessante também. Então, aqueles gases que permitem a respiração do ser vivo, ela acaba ficando menor aí nessa segunda camada. Depois você tem a mesosfera, que é uma camada muito fria, né? Uma vez que não possui nuvens e nem gases capazes de absorver o calor do Sol. Então, é uma outra camada aí, a mesosfera. E temos depois a termosfera, é a camada mais extensa e mais quente da atmosfera, pois absorve facilmente a radiação solar. Sua temperatura pode ultrapassar 1000 graus Celsius, ok? Nela foram colocadas em órbita estações especiais onde realizam pesquisas científicas. Então, essa camada, ela é bem aí mais extensa e também mais quente, né? Então é nela, por exemplo, né, que eu gosto de comentar com os alunos, então aqui são realizadas as pesquisas científicas, onde são colocados satélites artificiais, né, responsável por coleta de dados, enfim, dentre outras coisas. É nessa camada. E a exosfera, que é a última, que é a parte externa da atmosfera, que está no limite ali do espaço sideral. Legal? Então, esse desenho agora aqui representa bem essa divisão, né? Então, você tem ali a troposfera, onde você tem ali toda ali, né, as condições ideais para o ser vivo. Então, é uma camada que é mais próxima da superfície.
Aí ali também você tem a camada de ozônio, aquela camada que tem que dar aquela proteção para o ser vivo. Depois você segue aí as tendências aí, as camadas, a estratosfera, a mesosfera, como o desenho está mostrando. Vale a pesquisa, ok? Depois nós temos a hidrosfera, que é o conjunto de águas do planeta. Então, o planeta é a hidrosfera. Então, o planeta ele precisa de água para que o ser vivo consiga, né? Então, quais são as origens dessas águas subterrâneas, atmosféricas, geleiras, oceanos, mares, rios, lagos, enfim. Então você tem um conjunto aí de águas do planeta, né? A hidrosfera, então, é todo esse processo. Interessante as geleiras, né? Que são massas de gelos formadas em ambientes com temperaturas muito baixas, onde a queda de neve é maior que o derretimento de gelo. Então a geleira também gera uma água, ok? Então faz parte da hidrosfera também, né? Enfim, todo esse... Sem água não haveria vida, né? Então é interessante isso aí também, né? Além de fazer parte da composição do corpo, do nosso corpo, né? Ela e o ambiente precisa da água, ok? Tudo isso gera biosfera. Então, a biosfera é o resultado da interconexão entre a litosfera e a atmosfera e também, é claro, a hidrosfera. Então, o que acontece? Vocês estão vendo na imagem que a biosfera ela é a menor das esferas, formada pelos seres vivos e pelos elementos que propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, como o solo, ar, a água, como eu coloquei nessas observações na imagem. Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail, por favor. Escreva também um comentário, clique no gostei se você gostou, ligue as notificações e abaixo também aí nós temos alguns cursos, ok? Esses cursos eu coloco na parte de baixo, pessoal, para complementar o canal, porque há muito pedido de aulas que eu não tenho, que não faz parte aqui do canal. Então eu costumo colocar os cursos ali, os links, está logo abaixo aí na descrição. É só dar uma pesquisada, ok? Então se inscreva no canal, ligue as notificações, faça todo o processo aí que é comum você fazer para participar intensamente do canal. Seja bem-vindo, ok? Obrigado pela sua presença aqui nesta aula. Fique com Deus, na paz e, é claro, como de costume, até o próximo vídeo.